Fui tentar gravar pelo computador, não consegui. Desculpe essa juventude que não sabe usar tecnologia, então vou tentar fazer dessa forma aqui mesmo. Vou estar apresentando para você os dados da nossa avaliação. Como teve que formular as perguntas. A minha hipótese é como que é o surgimento de fadinhas polinizadoras a partir de uma plantação de morangos. Essas fadinhas, elas nascem a partir de flores de morango. E aí, nós fizemos um levantamento de dados com 20 observações. E aí, aqui, na variável x, nós temos a quantidade de flores que nós encontramos em cada pezinho. Aqui na variável y, nós temos a quantidade de fadinhas que nasceram da cooperação dessas flores entre si para que nasçam as fadinhas. Para a gente poder fazer todo esse levantamento, calcularmos a amplitude, a média aritmética, a mediana, precisamos de uma outra sequência de dados. Aqui, desses dois dados de x e y, nós vamos tirar a média, nós vamos fazer a somatória de todos esses números, de 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 e assim por diante, e o resultado nós vamos dividir por 20. Nós vamos dividir por 20. Então, nós temos o total de 420. 420 é a somatória. 420 é a somatória desses números. Nós vamos dividir 420 por 20, que é o número de observações. E aí, esse resultado vai ser a nossa média. Então, nós temos 420 dividido por 20, que vai dar 21. E a de y vai ser a somatória de todos esses números, também dividido por 20, que deu 3,6, que no caso é todos somados, dá 76, dividido por 20, vai dar 3,6. Para uma outra sequência de dados, já vou adiantar o processo, para a gente achar esses dados aqui, que é o x', o y' e a média elevada ao quadrado desses valores, primeiro de tudo nós vamos achar x'. Nós vamos pegar o valor de x, cada valor de x, e vamos subtraí-lo da média. Então nós vamos pegar 2 e vamos subtrair de 21, que é a média de x, e o resultado é o resultado de x' menos média. Então, 2 menos 21, que vai dar menos 19. 4 menos 21, que vai dar 17. 6 menos a média, que é 21, vai dar 15, e assim por sequência. Esses dados aqui, o abre parênteses, x' menos a média ao quadrado, é para a gente calcular a variância e o desvio padrão. Para a gente chegar nesses resultados, nós pegamos o resultado de x' e multiplicamos por ele mesmo. Ou seja, nós pegamos menos 19 vezes menos 19, que deu 361. Menos 17 vezes menos 17, 286. Menos 15 vezes menos 15, 225. Essa parte também é para que a gente consiga retirar o sinal negativo dos que apareceram. Desculpa. Para a gente achar y' e a média de y' ao quadrado, nós vamos fazer o mesmo passo, só que agora com a variável y. Nós vamos pegar 0 menos 3,5, que deu 3,5. 1 menos 3,5, que deu 2,8. E assim por consequência também. Para achar o valor de y menos média de y ao quadrado, nós vamos multiplicar esse valor, todos esses valores por ele mesmo. E aí nós vamos chegar a todos esses resultados. Para a gente conseguir observar melhores coisas, nós fazemos também a somatória de tudo isso para já deixar alguns dados adiantados no processo. Então, nós fazemos a somatória de x' menos a média de x ao quadrado e y' menos a média de y ao quadrado. A de x deu 2.660 e a de y deu 77,80. Nas medidas de tendência central, nós vamos estar agora calculando a média aritmética. Como eu tinha falado há mais tempo atrás, a média é a soma dos valores dividido pelo número de observações. Então, nós tínhamos somado x e y, x 420, y 76. Dividimos por 20, deu 3,8. Tá, então a média de x, 21, a média de y, 3,8. A mediana é o levantamento
nós dividimos todo o levantamento em partes iguais e somamos os valores dos meios e dividimos por 2. Ou seja, nós temos 20 observações no levantamento. Vamos dividir em partes iguais. Um lado vai ficar com 10 partes e o outro lado com 10 partes. Nós vamos pegar o meio dessas partes, que é o número 10 e o 11, a observação 10 e a observação 11, e vamos somá-los. A gente vai pegar de y 20 mais 22, nós vamos somá-lo, que vai dar 42, vamos dividir por 2, que é 21. A mediana de x é 21. Y é o número 2 e o número 4, que estão no meio da divisão dos grupos. Vamos somá-los, vai dar 6, vamos dividir por 2. Então, a mediana de y é 3. Nas medidas de variação, nós vamos calcular a amplitude. A amplitude é o maior valor observado subtraído do menor valor observado. Nós vamos fazer tanto para x quanto para y. Então, nós vamos voltar no nosso gráfico e vamos observar em x. Nosso maior valor observado foi 40 e o nosso menor valor, 2. Então, nós vamos subtrair 40 de 2 e vamos chegar na amplitude de x, que é 38. Em y, nós vamos fazer a mesma coisa. O maior valor, 7, o menor, 0. O resultado é 7. Essa parte aqui é uma outra parte da prova, que é, nós vamos fazer o histograma de 5 classes. Então, para isso, nós vamos dividir o resultado da amplitude por 5 e vamos receber o resultado dos intervalos do histograma. Ainda nas medidas de variação, nós vamos calcular o desvio padrão e a variância. A variância é a somatória de, abre parênteses, de x' menos a média ao quadrado sobre n menos 1. Foi por isso que nós fizemos a somatória, nós fizemos os cálculos para chegar nesses números, que a gente multiplicou x' por ele mesmo, para a gente obter o resultado de x' menos a média ao quadrado, e y também. A somatória de cada está aqui, foi 2.660 e 77,8. Então, em x, nós vamos pegar a variância, é igual a somatória, que é 2.660, menos 20, que é o número de observações, menos 1 da fórmula. Então, nós vamos ter a variância, vai ser 2.660 sobre 19. E o resultado vai ser 140. Para termos certeza desse próprio resultado, devemos tirar a raiz do mesmo. Então, nós vamos ter 2 vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter... o resultado vai ser a raiz de 11,382,15696. Nós vamos arredondar, porque nós precisamos de 3 números depois da vírgula. Então, aqui, como 1 está abaixo de... Como os números estão... o 1 está abaixo de 5, então aqui sobe 1, aqui fica 0, ele vai para 3. Então, o resultado é 11,833. Também o desvio padrão de y vai ser a mesma coisa. Nós fizemos a somatória de y' menos a média de y ao quadrado, que foi 77,8, e vamos subtraí-lo do número de observações menos 1. Então, vai ser 77,8 sobre 19, que o resultado vai ser 4,094. Também vamos tirar a raiz desse resultado, que vai dar 2,024. Agora, nós vamos para o histograma de 5 classes. Como eu tinha falado na amplitude, nós pegamos o maior valor observado menos o menor valor observado. O resultado nós dividimos por 5 e obtivemos em x o intervalo de 7,6 e em y o intervalo de 1,4. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a nossa distribuição de frequência. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui 5 classes, que foi o resultado que é dividido por 5, para montarmos o histograma. Então, em x, esse daqui é a nossa distribuição de frequência de x. Em x, nós vamos pegar o nosso primeiro valor observado, que é 2, e vamos somá-los ao intervalo de x, mais 7,6. Esse resultado vai dar 9,6. Então, aqui nós temos a primeira classe, nós temos 2 com a distribuição fechada e na outra ponta aberto. Na outra ponta nós temos 9,6. Esse 4 é a frequência. E o que é isso? É quantos números nós temos de 2 até 9,6 no nosso gráfico. Quantos números nós temos em x de 2 até 9,6. Nós vamos contá-los e essa é a frequência. No caso aqui nós temos 2, 4, 6 e 8. Então nós temos uma frequência 4. Por isso que está aqui. E assim, por sequência, nós vamos pegar
9,6, vamos somá-lo novamente a 7,6 e vamos obter 17,2. Também fechado em um lado e aberto na outra. Nós vamos mais uma vez observar quantos números são encontrados entre 9,6 e 17,2 e vamos colocá-lo na frequência e assim, cada resultado que obtivermos, vamos somá-los ao intervalo de x. E aí nós temos nossa primeira distribuição de frequência da nossa variável x. Aqui nós vamos fazer a nossa distribuição de frequência da variável y, que vai ser também o mesmo processo, mas agora com a variável y. Então nós vamos pegar o nosso primeiro valor em y foi 0, e nós vamos somá-lo ao intervalo de y, que é 1,4. E aí nós vamos ter aqui 0 fechado até 1,4. Mais uma vez, vamos ver quantos valores temos na nossa tabela de 0 até 1,4. Nós vamos lá na tabela e vamos olhar em y. De 0 até 1,4. Nós temos 3 números. E nós vamos aqui e colocamos aqui, e assim, por consequência, a cada resultado, vamos somar 1,4, vamos chegar em 2,8, mais 1,4, 4,2, mais 1,4, 5,6, mais 1,4 até 7. Lembrando também que no final, esses resultados devem dar 20, que é o número de observações.